Essa é uma história sobre resiliência, fé silenciosa e a transformação que só o tempo e a graça podem operar. O silêncio de Esther e o despertar de Marcos. Marcos era um homem respeitado na vizinhança, mas, dentro de casa, as paredes testemunhavam uma realidade sombria. Dono de um temperamento explosivo, ele descontava suas frustrações em Esther, sua esposa. Esther, por sua vez, era uma mulher de poucas palavras e muita oração. Ela não revidava. Em vez disso, ela dobrava os joelhos. Muitas vezes, Esther ia para a igreja com marcas escondidas sob o vestido comprido ou sob uma camada extra de pó no rosto. As amigas perguntavam, mas ela apenas dizia: Deus está cuidando de tudo. Ela não era conivente com o erro, mas acreditava fervorosamente na promessa de que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Certa noite, após um acesso de fúria por algo banal, Marcos a deixou chorando no chão da cozinha. Ele saiu para beber, mas algo diferente aconteceu naquela madrugada. Ao voltar, ele não encontrou Esther dormindo. Ele a encontrou no quarto, de joelhos, soluçando. Marcos parou na porta pronto para gritar, mas as palavras de Esther o paralisaram. Ela não pedia castigo para ele. Ela clamava: Senhor, não olhe para as feridas no meu corpo, mas cure as feridas na alma do meu marido. Salve a vida dele antes que seja tarde demais. Naquele momento, o homem de ferro desmoronou. O peso da própria maldade se tornou insuportável diante daquela demonstração de amor sacrificial. Marcos caiu de joelhos ali mesmo, não por força física, mas pelo constrangimento do Espírito Santo. A honra de Esther não veio através de uma vingança pública, mas através da restauração completa da sua dignidade. Ele confessou seus erros aos anciãos da igreja e buscou ajuda. O homem que antes a humilhava passou a ser o primeiro a abrir a porta do carro para ela e a honrá-la diante de todos, dizendo: Eu sou o que sou hoje porque minha esposa não desistiu da minha alma quando eu não valia nada. Deus honrou Esther fazendo dela a coluna de um lar que antes estava em ruínas. Ela provou que a mansidão não é fraqueza, mas uma força controlada por Deus. A restauração é um processo. E a segunda parte dessa história mostra que a honra de Deus não é apenas um momento de alívio, mas a construção de um novo legado. Parte 2. A reconstrução sobre a rocha. 2 anos se passaram desde aquela noite em que Marcos caiu de joelhos no quarto. A casa, que antes era um lugar de tensão e silêncio cortante, agora ecoava hinos de louvor e o som de conversas tranquilas. Mas o mundo lá fora ainda olhava com desconfiança. O teste da perseverança. Muitos vizinhos e até parentes esperavam o dia em que Marcos voltaria ao que era. O julgamento alheio era uma sombra que tentava roubar a paz de Esther. Marcos, agora um homem que buscava a palavra, sentia o peso do passado. Mas Esther o lembrava: o Senhor não apenas perdoa, ele apaga. A verdadeira prova de honra veio quando Marcos foi promovido a um cargo de liderança na empresa onde trabalhava. No jantar de celebração, antigos amigos de farra tentaram provocá-lo, zombando de sua nova postura e da forma dedicada como ele tratava Esther. A honra pública. Diante de todos, um dos homens comentou com sarcasmo: Marcos, quem te viu e quem te vê? A Esther deve ter feito um feitiço para te deixar tão manso. Marcos olhou para Esther, que sorria com uma paz que ele mesmo havia tentado destruir no passado. Ele se levantou, segurou a mão dela e disse em voz alta para que todos ouvissem: Não foi feitiço, foi o amor que eu não merecia e a oração que eu não pedi. O que vocês chamam de mansidão, eu chamo de milagre. Eu passei anos tentando ser forte usando as mãos, mas descobri que a verdadeira força estava nos joelhos dessa mulher. Naquele instante, o silêncio no restaurante foi total. Aquelas palavras não eram apenas um elogio. Eram a reabilitação pública de Esther.
Deus estava limpando o nome dela diante daqueles que um dia viram suas marcas e sentiram pena. O fruto do testemunho. A maior honra, porém, veio de onde Esther menos esperava. Meses depois, a esposa de um daqueles homens bateu à porta de Esther, chorando, dizendo que o marido estava agressivo e que ela queria saber sobre o Deus que mudou Marcos. Esther não era mais a vítima da rua. Ela se tornou a conselheira, a referência de fé para outras mulheres que sofriam em silêncio. Deus transformou as cicatrizes dela em um mapa que guiava outras pessoas para a cura. O Salmo da Vitória. Hoje, quando Marcos olha para Esther, ele não vê apenas sua esposa. Ele vê a pessoa que Deus usou para salvar sua vida da destruição. E Esther, ao olhar para o marido, não lembra mais da dor, mas celebra a promessa de Isaías 61:7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. A conclusão desta história não é apenas sobre o fim do sofrimento, mas sobre o nascimento de um propósito que atravessa gerações. A honra de Deus sobre a vida de Esther se manifestou plenamente quando o que era secreto e vergonhoso se tornou um farol para a comunidade. Parte final. O legado de um altar restaurado. Anos se passaram. O cabelo de Esther agora exibia fios de prata, e as mãos de Marcos, antes pesadas pela ira, agora eram calejadas pelo trabalho digno e suaves no trato com os netos. O maior testemunho daquela casa não eram as palavras ditas, mas a atmosfera de paz que se sentia ao cruzar a porta. A herança maldita interrompida. O momento mais marcante da honra de Esther aconteceu no dia do casamento de seu filho mais velho, Tiago. Marcos chamou o filho em um canto antes da cerimônia. Esther, observando de longe, viu o marido entregar algo ao jovem, uma Bíblia antiga, com as páginas marcadas por lágrimas. Marcos disse ao filho, com a voz embargada: "Filho, eu quase destruí esta família. Eu não sou o exemplo que você deve seguir pelo meu passado, mas a sua mãe é o altar que sustentou esta casa. Prometa-me que você nunca levantará a mão para sua esposa, a menos que seja para bênçã-la ou para ajudá-la a se levantar. Honre a mulher que Deus te deu, porque eu aprendi tarde o que você tem a chance de praticar desde o primeiro dia." Esther chorou silenciosamente. A maior honra para uma mulher de Deus é ver que a corrente do mal foi quebrada e que seus filhos caminham na luz. O reconhecimento da comunidade. No aniversário de 40 anos de casados, a igreja local preparou uma surpresa. Não foi uma festa comum. Várias mulheres da vizinhança e da congregação se levantaram, uma a uma. Uma disse: "Esther me estendeu a mão quando eu pensei em desistir do meu casamento." Outra declarou: "As orações da irmã Esther alcançaram meu marido no leito de hospital." O pastor da igreja finalizou: "Muitas vezes pregamos no púlpito, mas a irmã Esther pregou com a vida, em silêncio, diante do Pai, o pôr do sol em paz." A história termina com Marcos e Esther sentados na varanda de casa, observando o pôr do sol. Marcos segurou a mão de Esther, menos a mesma mão que ele um dia feriu, mas que Deus usou para curá-lo. Ele não precisava pedir perdão novamente. O perdão estava selado na forma como ele a olhava, com reverência. Deus não apenas limpou a imagem de Esther. Ele a colocou como uma matriarca da fé. Ela entendeu que sua luta nunca foi contra sangue ou carne, mas uma batalha espiritual vencida no lugar secreto. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepurras. Provérbios 3:1 e 29. A história de Esther e Marcos prova que, para Deus, não existe caso perdido. E que a honra vem para aqueles que decidem confiar no Senhor, mesmo quando o cenário é de dor. Reflexão final. A história termina aqui no papel, mas o exemplo de uma vida de oração continua.